Olá, neste vídeo eu vou dar continuidade às informações que foram recebidas durante 56 anos de contato com os seres extraterrestres. Neste vídeo, eu vou falar sobre as investidas dos grupos Draco, Grey, Orion em nosso planeta. Vou falar da diversidade genética no planeta Terra. Vou dar continuidade ao relato do OVNI que caiu em Berlim e foi capturado pelos nazistas. Vou falar também sobre um combate entre um avião militar americano e um OVNI durante a Segunda Guerra Mundial, em pleno Oceano Pacífico. Uma batalha que foi testemunhada por tripulantes de um navio cargueiro americano. Vou explicar sobre o real motivo do maior número de avistamento de OVNIs durante o desenvolvimento e testes atômicos. Vou falar sobre as diferenças entre o processo mental entre os reptilianos greys e os seres humanos. Vou falar também sobre os conflitos internos em Orion e em Sirius, sobre a língua falada dos seres extraterrestres. Vou falar sobre a existência de um emissário de Deus para cada planeta em Jesus e sobre um emissário de Deus em um planeta do nono setor. Eu peço a todos, mais uma vez, reforçando que se qualquer dúvida, envie um e-mail, na descrição desse vídeo tem o e-mail, estou divulgando o e-mail. Se você não quiser perguntar nos comentários e quiser mais privacidade, envie um e-mail fazendo sua pergunta. Não sigam assistindo os vídeos com dúvidas, que vai ficar muito difícil o entendimento de todas as informações. E quero dizer também que o conteúdo desse vídeo, 100% do conteúdo desse vídeo, também foi reforçado para a Força Aérea Brasileira entre 22 de maio e 22 de junho de 1998. Um abraço a todos e assistam o vídeo. Bem, voltando ao nosso tempo, a nossa guerra coincidiu com a mais sensível guerra deles lá fora e era extremamente frequente que guerreiros e passantes buscassem aqui uma pausa quando esta era a rota propícia de fuga da luta. Foi desde então que também os benevolentes começaram a refazer posições em nosso planeta. Mas já nesta época, o grupo Draco, Grey, Orion tinha seus planos próprios de deterem para si grandes porções do nosso planeta devido às suas condições naturais e de localização na galáxia serem privilegiadas. Há também, justamente por causa destas duas condições, uma riqueza de vida inteligente da mais ampla diversidade genética da nossa dimensão no universo. Esta diversidade é devido à mistura de nossa raça primitiva, a humanoide vegetal, que era de fato parecida com a dos greys primitivos e a dos Orange, mas que propiciavam o intercruzamento. Os Oranges também são capazes de fazê-lo, com raças puramente humanas, das mais variadas, que aqui tinham bases de pesquisa, exploração de recursos, reabastecimento e etc., e que tendeu a nos dar a aparência 100% humana que temos hoje. Embora tenhamos em nossa cadeia de DNA genes desta raça primitiva que nos dá uma característica única, mesmo entre as raças puramente humanas. Diz Theron que a criatividade do humano da Terra não é igualada por nenhuma outra civilização, porque eles naturalmente são mais mentais, sendo muito poucas raças que detêm um acentuado componente emocional. Diz Theron que as raças mentais são extremamente menos criativas porque elas não têm amplitude de impulsos e aceleração de respostas. Diz ainda Theron que mesmo dentro do nosso planeta, há lugares em que esta miscigenação genética foi mais variada e maior, devido a se tratarem de lugares mais interessantes para pesquisa e exploração. Nestas áreas, as pessoas criadas pelo intercruzamento desenvolveram também uma maior riqueza emocional. E isto é uma das coisas que também atrai demais as outras civilizações para o nosso planeta. Theron contou como exemplo que a civilização Humo, que são Pleiades, começou a vir à Terra com o intuito de pesquisas, mas eles são uma raça onde a estrutura social não tem humor e é estruturada de forma a não haver competitividade.
É uma sociedade que até as distrações ou lazeres são puramente mentais. E até o seu planeta é visualmente pobre. Com a vinda destes grupos de pesquisa, mais e mais pesquisadores resolviam aqui ficar, e o problema foi tanto que a civilização Humo restringiu ao máximo suas atividades aqui, e atualmente utiliza de missões ultra rápidas para evitar este desejo de lazer diferente. A própria sociedade avançada de Arcturus, mas de uma característica muito similar à dos Humo, viveu em escala menor este problema e também tomou medidas de evitar tempo prolongado por aqui. Os Ashinar, é sabido por Dati-Baram, mantém contato com determinados grupos descendentes aqui e também mantém sociedades em nosso planeta. Isto também se aplica aos Nimates, mas estes têm maior concentração nas Américas. Teron conta que já anteriormente à Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra e também a França sabiam do tal disco recuperado por Hitler. Quem nesta época sabia de outras maneiras e era abafado e reprimido era a Rússia, porque mesmo antes da Segunda Guerra Mundial já tinham ocorrido embates com os Gústios. Nesta época, os aliados já faziam esforços de espionagem também neste sentido, e tinham alguma informação sobre o que se desenrolava nos trabalhos dos cientistas alemães em relação ao OVNI recuperado. Mas ainda em plena guerra, em 1943, os americanos tiveram um encontro desagradável no Pacífico. Conta Teron que um navio cargueiro presenciou um combate entre um avião militar americano e um avião estranhíssimo. Esse tal avião era um cilindro prateado, com duas asas convencionais, mas não tinha a cauda de leme convencional das aeronaves conhecidas, porque girava no seu próprio eixo com uma velocidade incrível. Acontece que deste combate, o cargueiro pôde assistir que a rajada de tiros disparada pelo avião convencional fragmentou-se a poucos metros do avião esquisito. E este esquisito avião revidou com um míssil esverdeado e silencioso que abateu de imediato o avião convencional em pequenos fragmentos. Este fato foi visto com suspeita pelos americanos sobre a possibilidade de os alemães terem algo deste tipo. Mas já nesta época, havia entre o meio científico e militar alemão muitos homens que ou discordavam das atuações de Hitler ou já anteviam a derrota dele e já trabalhavam para os americanos. Por meio destes membros, os Estados Unidos souberam que nada parecido havia sido desenvolvido pelos nazistas. E também a Inglaterra tinha alta penetração na Rússia czarista e tinha conhecimento de fatos estranhos referentes a objetos desse tipo e que eram vistos pelos povos russos daquela época como feitiçaria. Havia também conhecimento da parte da França de objetos desse tipo por meio de narrativa de intelectuais armênios, que tinham na França o seu segundo lar, porque por volta de 1908, na região da Armênia, um objeto desse tipo ficou planando por mais de 40 minutos, em plena luz do dia, e o pessoal simples desta localidade achava que era algum tipo de anjo que tinha vindo e o fim do mundo tinha começado. Assim, os americanos tinham todos os elementos para identificar que algo desconhecido e também ameaçador se ligava àquele tipo de objetos. E sabendo da queda e dos corpos dos Ashinar na Alemanha, já sabiam também que algum povo não localizado de nosso planeta, ou não, detinha tecnologia centenas de anos à frente dos aliados e outras civilizações conhecidas do planeta. A este tempo, já era muito comum as atividades dos grupos malevolentes na Terra ficarem mais a descoberto, porque entravam e saíam do nosso planeta com mais frequência, em maior número, por causa das situações que estavam também acontecendo lá na guerra deles. Diz Teron que não é verdade que os extraterrestres foram atraídos para o nosso planeta por causa das experiências atômicas. Eles já estavam aqui muito e muito antes. As experiências atômicas serviram apenas para despertar maior frequência de missões observadoras e a verificação das atividades malevolentes,
porque estes, até hoje, usam inúmeros aparelhos e instrumentos cuja base energética é a energia atômica no estágio em que a conhecemos. Diz Theron que a tecnologia Draco, extremamente avançada quando eles deixaram o primeiro setor, pouco evoluiu nesses quase 30 mil anos do tempo deles, porque eles não tinham oposição das outras raças do quinto setor que pretendiam dominar. Estavam sem comunicação com seu setor originário, o primeiro. Lembrando que eles saíram de lá obrigados. Foi exílio voluntário para não enfrentar um confronto armado interno. Sendo uma raça muito fértil, estavam sempre precisando de mais espaço físico. E por isto, tinham que concentrar esforço nas artes de conquistas e investiam maciçamente na conquista e expansão. É por isso que evoluíram dentro da base que trouxeram do primeiro setor. Eles aperfeiçoaram o uso de suas fontes antigas de energia, mas pouco avançaram em termos de novas formas. Diz Theron também que a raça reptiliana do primeiro setor é uma raça inteligente, instintiva e grupal. Diz que, por isso, seu processo mental é extremamente lento se comparado a qualquer outra civilização. Eles têm respostas imediatas para o que já é conhecido e vivenciado, mas são exageradamente lentos para o desconhecido e inesperado. A evolução que eles alcançaram, isto é, o primeiro setor ser altamente evoluído em tecnologia, deve-se à antiguidade da sua raça, mas o processo evidentemente é muito lento. A própria manipulação da primitiva raça Grey foi uma vitória de Pirro, porque Draco pretendia criar uma raça dócil e eficiente de escravos, limitadamente reprodutiva, e acabou por criar uma raça que tem um potencial e uso mental muito mais ágil, e é dotada de habilidades tipo reptiliano muito apuradas. A raça Grey é também uma raça grupal, mas o componente puramente instintivo é quase que insignificante, se comparado aos Dracos. Os Greys realmente têm maior habilidade de reagir a situações absolutamente novas, embora também tenham um retardo nessas respostas se comparados aos humanos. Por causa desta falha na manipulação da raça Grey, os Dracos tiveram que mudar sua conduta e considerar aliados aqueles que eles desejavam por escravos. Os Orions do tipo humano têm situação completamente diferente. Eles se aliaram aos Dracos voluntariamente e forneceram aos Dracos as habilidades que trouxeram do nono setor. A área de emprego psíquico de energias veio daí, mas foram os Greys que mais aproveitaram destas técnicas e conhecimentos, inclusive lhes dando feições próprias, diferentes das do nono setor. Conta Theron também que os Oranges de Orion, uma raça parente dos Greys e de nós, estão causando seríssimos problemas dentro de Orion por não aceitar o predomínio Draco em Orion, e muito menos se considerarem ligados por parentesco aos Greys, que perderam características básicas pela manipulação Draco. É incerto até onde esta oposição e desejo de libertação poderá atuar favoravelmente na participação deles paralelos aos benevolentes, porque este grupo também é antagônico aos grupos benevolentes e só uma composição muito interessante e favorável para eles faria com que atuassem firmemente ao nosso lado. Até agora, dentre das guerrinhas particulares deles, eles vêm jogando dos dois lados, jogando uns contra os outros, buscando estabelecer uma posição destacada para si. Mas um grupo tipo humano de Orion também está fragmentado e tem problemas porque grande parte da população não mais é passível de controle da estrutura Draco e sabota interna e externamente a atividade desta aliança. Este é um grupo que de fato se identifica com a comunidade benevolente e quer muito fazer parte desta. Sirius, por causa dos limates de ter posição dominante, uma posição disciplinar e autoritária, e o grupo Ashinar ser extremamente pacífico, mais similar ao modo latino de ser, houve sempre tensões. A situação em Sirius não é uma situação definitivamente equilibrada. E é por isso que há grupos em Sirius da raça Ashinar que atuam desestabilizando as ações dos benevolentes na ideia de que se Limate enfraquecer, eles se fortalecerão. As outras sociedades
são internamente altamente homogêneas, à exceção da sociedade de Ogla, mas é um caso particular e não há conflitos internos. Theron, o Alcaravite, nunca falou diretamente sobre o significado das palavras que empregava, mas em muitas vezes fez alusão à própria língua e às línguas terrenas. Vou tentar resumir os fatos. Disse que a sua língua é a falada por todo o sétimo setor, e como o sétimo tem presença forte em Lira, é a língua dominante também em Lira. Como o sétimo setor foi o primeiro dos setores a marcar presença no quinto setor, para combater a disseminação e domínio Draco, interagindo com as populações que eram originárias do quinto setor, esta língua do sétimo, que eles chamam de Grozny, acabou por se tornar a língua oficial de Dati-Baran. Diz Theron que o sétimo setor e o quarto setores sempre tiveram laços muito estreitos, e por causa disto, a língua do quarto tem muitas palavras e expressões do sétimo setor e vice-versa. As línguas do oitavo e nono setores são completamente diferenciadas, mas por causa da predominância das relações do sétimo e quarto setores lá nos altos conselhos e federação de setores, de maneira não convencional, mas por comodidade acabaram adotando o Grozny como a língua comum de entendimento. A grosso modo, o Grozny deles seria o nosso inglês. Conta ainda Theron que todos eles sabem ou creem na existência de um ser criador uno de todo o universo. Acrescenta que para cada planeta, ou grupo da mesma evolução, há a graça de um emissário para a evolução. Este emissário é a chama deste ser criador uno. Um ser que você não traça a origem, porque você não pode entender ou localizar realidades muito superiores. Diz o Theron que este emissário não só é diferente para cada planeta, como a mensagem também é diferente, e as circunstâncias dos eventos são diferentes também. Referindo-se ao planeta Terra, Theron diz que quanto ao nosso emissário, há um mistério que ninguém consegue entender. Conta Theron que Sirius tem como emissário o mesmo Cristo do planeta Terra. As diferenças se fazem porque quando o Cristo siriano foi levado perante ao Grande Conselho, até os grandes senhores não chegaram a um consenso, e é o único caso registrado nos anais do Grande Conselho de um réu ter sido dispensado sem pronunciamento do Conselho, ou seja, um único caso de absolvição onde o Grande Conselho se calou. Conta Theron que o Cristo siriano falou ao Grande Conselho e manteve todos os 25 senhores eletrizados com as suas palavras. Após completar a fala, se teleportou para o local ignorado. É por isso que o Cristo siriano é dito como emissário vivo em lugar ignorado. Theron disse que o Cristo siriano é anterior ao terráqueo e que o processo e a história deste Cristo, que é de fato um só, são extremamente similares na Terra e em Sirius. Os primitivos terráqueos pré-diluvianos que deram origem à raça semita de fato conviveram estreitamente com Pleiades e Limates, deles adquirindo a língua. Por outro lado, tanto Pleiades como Limates identificaram nesses primitivos terrenos um processo evolutivo muito similar ao que já havia ocorrido em Sirius, e prepararam esses terrenos para a vinda de um emissário que seria único em história e evolução para o planeta, que viria a mando de um ser criador uno. Quando Cristo veio finalmente à Terra, a história e a evolução repetiram a do Cristo siriano. Os semitas acharam, com base nos ensinamentos recebidos em sua origem, que este Cristo era uma fraude, um plágio do Cristo siriano, e não o aceitaram. Daí a consequência final da história ser completamente diferente. Os povos do nono setor acreditam que sempre há no universo a encarnação de uma mulher que sustenta a harmonia entre todas as coisas criadas pelo ser único. E o povo Atomavis tem uma veneração especial por ela. Conta Avral, o Atomavis, que em um planeta do nono setor havia uma seca de duração de muitos anos, e todos os esforços do povo estavam concentrados nesta necessidade básica de água. Um certo tempo, uma mulher apareceu entre eles e, como era estranha ao lugar, todos ficaram observando-a. Ela então
pegou um punhado duro de terra e o esfarinhou sobre a sua cabeça. Mas, em vez de terra, desceu água, e a água era tão abundante e forte que, ao cair ao chão, corria desgovernada. E assim foi até cavar sulcos nesta terra e reformar os cursos de água. Conta Vral que nada mais se sabe desta mulher. Para o povo do nono setor, a intervenção desta mulher significava correção de fatos que ameaçava a vida. E assim, para eles, ela é referenciada como a mantenedora de todas as coisas do universo.